E aí, como estamos em 2025? Amém? Muita expectativa? Amém. Cria expectativa, viu? Porque você tem um bom pai, um pai que quer te galardoar com o melhor dessa terra. Amém? Aleluia. Então hoje nós estaremos iniciando, um novo livro, que é o livro Redimidos da Miséria, da Enfermidade e da Morte, de Kenneth Reagan. Tem alguém redimido aqui? Amém? Aleluia. Você hoje vai entender, você vai sair daqui consciente de que você foi redimido. Amém? Amém? Então, eu trago essa palavra assim, até nem ia falar sobre isso inicialmente, mas por 11 anos eu estive cativa do diabo, com a depressão, com a doença. Por 11 anos, essa doença me paralisou. Então eu perdi a alegria de viver, não só a mim, não só paralisou a mim, mas paralisou todos aqueles que estavam à minha volta. Porque infelizmente, a doença ela tem esse poder, essa maldição. A doença é uma maldição. Só que a Bíblia, aqui esse livro vai lhe ensinar que você foi redimido dessa maldição. Amém? Mas por 11 anos eu não tinha essa consciência. E por 11 anos eu fui cativa, fui presa, escrava. Não sei qual nome você quer dar, mas eu fui escrava dessa doença chamada depressão. E eu acredito que muitos ainda estão cativos. E com isso, como eu disse, não só me atingia, mas atingia todos aqueles que estavam à minha volta. Atingia minha mãe, esposo, filhos. Por quê? Porque você não tem alegria. Quem está com depressão perde o sentido da vida, Você não tem vontade de trabalhar, você não tem vontade de nada. Uma pessoa doente, uma pessoa realmente escrava, cativa. Então eu nem queria iniciar, com esse testemunho, mas o Espírito Santo me, pediu para que eu dissesse, porque eu declaro hoje, se você tem algum tipo de enfermidade, existe uma unção poderosa nesse lugar de cura, viu? Não porque eu estou ministrando, mas porque o desejo de Deus é que todo aquele que nele crê seja curado. Desfrute de cura divina, porque você já foi redimido, entendeu? A maldição já faz parte de um passado que você não tinha Cristo. Mas a partir do momento que você se encontrou com Cristo, toda maldição ficou para trás. A Bíblia diz o quê? Eis que tudo se faz novo. Então quando eu descobri isso, tudo se fez novo. E eu estou agora aqui testemunhando do poder de Deus, daquilo que Deus fez na minha vida e pode fazer na sua. Eu estou testemunhando de uma depressão, mas isso vale para qualquer tipo de enfermidade. Qualquer tipo de enfermidade. Pode ser câncer, tumor, dor de cabeça, dor como diz, nas costelas, nos quartos, como diz o pastor. Não importa a dor. O Deus é o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder de liberar a cura para você essa noite. Você só precisa estar disponível, com o coração disponível para receber. Amém? Porque existe essa unção, esse poder sendo liberado de cura. Amém? Então, obrigado, louvor. Se Adson puder ficar, agradeço, viu? Aleluia. Então, esse livro é Redimidos da Miséria, da Enfermidade e da Morte. Então, eu vou começar aqui falando para você o que é ser redimido. Porque não adianta eu falar de miséria, de morte, de enfermidade, sem você entender o que é redenção. O que foi essa obra da redenção? O que foi que aconteceu para que você fosse redimido? A redenção, ela quer dizer que você foi comprado, resgatado, com um alto preço. Foi pago um alto preço pela sua vida. E não foi pago, a Bíblia diz, não foi pago nem com prata, nem com ouro, não. Foi pago com o sangue de Jesus. Amém? Então, redenção é você entender que você é livre. Que você não é mais escravo, que você já foi comprado. E quem te comprou não foi homem nenhum, mas foi o próprio Deus. Que ele se humilhou, se tornou humano. Ou seja, ele ficou em igualdade com você para poder lhe trazer esse resgate, para conseguir lhe comprar. Porque só quem podia comprar era um homem. Um homem. E por que era necessária essa redenção?
porque existiu o pecado. Né? Lá atrás a gente já sabe, né? Adão pecou, né? O pecado afastou o homem de Deus e existiu uma ira de Deus sobre a humanidade por causa do pecado. Não era por causa da humanidade em si, era o pecado que afastava o homem de Deus. Então, quando Deus olhava para a humanidade, ele viu o pecado. E ele não conseguia se aproximar, né, da humanidade. Mas a Bíblia diz o quê? Que houve uma expiação, que é justamente o que é expiação? Pegar esse pecado e lançar ele para longe. Colocar longe. Né? Na velha aliança, esse processo tinha o dia da expiação. E o que era isso? Era a pessoa, vamos supor, eu era o pecador, eu procurava um sacerdote, o sumo sacerdote, as pessoas indicadas ali por Deus, e eu levava um animal. Esse animal tinha que ser puro, né? Tinha que ser um animal sadio, sã. E eu apresentava esse animal, ele olhava se o animal estava todo certinho, e ali ele, o quê? Tinha que matar esse animal, oferecer esse animal como um sacrifício vivo, né? Que era um animal vivo. Então ele tinha que oferecer esse animal para o quê? Para cobrir o pecado do homem. Era só cobrir. Então esse animal, na antiga aliança, ele tinha o poder só de cobrir o pecado do homem. Então quando ele matava aquele animal, oferecia, ele pegava aquele sangue daquele bicho, né, que era um bode, era um bezerro. Pegava o animal, quando a pessoa era menos favorecida, era mais pobre, era até um pássaro. Então pegava aquele animal e pegava o sangue e aspergia sobre a arca, né, o próprio propiciatório, sobre a tampa da arca. Existia uma tampa na arca. E Deus, ele habitava o quê? No Santo dos Santos, que era tinha o tabernáculo. Naquele tabernáculo tinham 3 divisões. Então aqui eu ofereci o animal, que era o átrio, que era o pátio onde ficava a multidão, né? Que era aberto. Então eu chegava aqui e oferecia o animal. Aquele animal, ele era analisado, era morto, né? Era queimado. E depois o sacerdote, ele adentrava para o santo lugar, que lá tinha a mesa dos pães, né? Tinha um incensário, então tinha... E só o Santo dos Santos era o lugar onde estava a Arca da Aliança. E o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano para fazer essa expiação pelo povo. E aquela expiação, ela tinha duração de 1 ano. Então, por 1 ano, o pecado do povo, ele ficava coberto. O povo, ele estava debaixo de bênção, vamos dizer, por 1 ano. Quando era no outro ano, aquilo tinha que ser repetido de novo. E esse processo foi por muitos e muitos anos. Só que eu digo o quê? Que quando Cristo veio e morreu, disse o quê? Está consumado. A Bíblia diz que o véu foi rasgado. Esse véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos, existia um véu. Esse véu tinha 6 metros de altura. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu lá na cruz e disse, está consumado, o véu foi rasgado de cima a baixo. Não foi de baixo para cima não, viu? Não foi ninguém que cortou assim não. Foi de cima para baixo. Foi de cima para baixo. E o que era esse véu rasgado? Era dizendo que agora o lugar estava aberto. Para mim e para você. Só bastava a gente crer no sangue de Jesus. Olha o poder do sangue de Jesus. Então ele teve esse poder, né, de nos aproximar de novo de Deus. Foi a expiação. Jesus fez expiação por nós. Ele separou o pecado da humanidade. E o pecado agora ele não tem mais domínio sobre você, por causa da expiação que Jesus fez. Amém? E agora o acesso está livre ao Santo dos Santos, que é onde que Cristo agora está, o que? Assentado à direita do Pai, né, intercedendo pela sua igreja. E esse acesso agora está disponível para você. Então isso simboliza o que? Redenção. A redenção, você foi comprado. A redenção é que você foi comprado por causa de um sangue, o sangue do próprio Jesus. Não foi por sangue, né? Lá em Hebreus diz, não foi por sangue de bode, não foi por sangue de bezerro, mas foi pelo próprio sangue de Jesus. E lá em Hebreus também diz, né, que não foi com ouro nem prata, mas foi pelo sangue de Jesus. Então, se a gente tiver essa consciência, pecado nenhum vai nos parar, doença nenhuma, maldição nenhuma, ela vai... Lá no Salmo diz o quê? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, né? Que nenhuma maldição, ela vai chegar à tua tenda. Amém? Que você já está protegido, guardado pelo sangue de Jesus. O sangue, a Bíblia diz que o que dá vida à carne é o sangue. Então, uma pessoa viva, ela tem sangue. Aí tem sangue aí nas suas veias? Amém? Então, se você tem sangue na sua veia, você está vivo. E esse sangue não é
é um sangue novo, um sangue de uma nova criatura, alguém que nasceu em Cristo, alguém agora que recebeu o DNA de Deus. E agora a semente incorruptível, a semente de Deus agora está sobre o seu sangue, purificando de todo o mal que tiver, de toda enfermidade. Então nada tem poder no seu corpo, porque existe um poder que foi o sangue de Jesus, que é muito maior do que qualquer doença. Amém? Então esse poder, essa redenção, então eu acredito que você está entendendo. Amém? Então você está entendendo que você é redimido? Amém? Então essa palavra redimido, né? Na nova aliança, redenção, no Novo Testamento, tem 4 palavras que falam sobre redenção. A Bíblia, quando vai falar sobre redenção, 4 palavras no grego é utilizada, que é algorizo, exdorizo, lustro e apolustro. O pastor depois me corrige. E apolustros. Então, essas 4 palavras. Todas elas quer dizer exatamente, basicamente isso, que você foi resgatado. E por que eles usam essas, por que Paulo usou essas palavras? Essas palavras no grego. Porque antigamente existia o quê? Um mercado de escravos. Escravos é doulos, chama doulos. Então tinha um mercado de escravos. E os escravos, eles ficavam numa plataforma para eles serem escolhidos. E como era que você se tornava escravo? Ou se quando você tinha uma dívida e você não podia pagar, então você e sua família todos eram levados escravos por aquele senhor. E aquele senhor agora podia fazer o que quisesse com você, sua família, seus animais. Tudo agora pertencia àquele outro dono. Ou dessa forma você se tornava escravo, né? Ou por você ter já nascido, né, nesse contexto. E como era que você saía da condição de escravo? Tinha 2 formas de você sair da condição de escravo. Ou alguém ia lá e pagava um resgate, pagava a sua dívida e lhe resgatava daquela condição de escravo. E agora aquela pessoa que lhe resgatou seria o seu senhor. Você agora seria escravo de outro. Ou se você fosse contemplado pelo ano do jubileu. Que era o ano de jubileu? Quando completava 50 anos, aí os escravos eram soltos. Mas vamos supor que você foi escravo exatamente, o jubileu foi ano passado, 2024, um exemplo. E esse ano você tinha uma dívida, não pôde pagar e você foi levado escravo. Você tinha que esperar mais 50 anos para você esperar o jubileu. A não ser que alguém chegasse lá e te resgatasse e te comprasse. Né? Então eu quero te dizer que essa era a nossa condição. Nós estávamos nesse mercado de escravos. Essa era a nossa condição. Né? O diabo, ele nos manipulava e fazia o que queria de nós. Era doença, era enfermidade, era miséria, vivia miséria escravo, vivia espancado. Né? Porque aqueles escravos, para eles serem testados, se eles realmente eram bons escravos, eles eram espancados. Mostravam os dentes para ver se os dentes estavam todos perfeitos. Então tinham os requisitos. E essa era a minha condição e a sua antes de Cristo. Nós estávamos no mundo aí, né, como escravo. A Bíblia diz o quê? Nós éramos escravos do diabo. Nós éramos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da ira. A Bíblia diz. Né? Mas um dia o quê? Cristo, ele nos fez o nosso resgate. Amém? Ele morreu. E quando a gente aceitou Jesus como Senhor das nossas vidas, nós passamos não agora a ser escravo de Cristo, mas agora nós passamos a ser família. Então ele podia muito bem nos resgatar a Jesus e dizer, pronto, agora vocês vão ser meus escravos. E já era muito bom. Para mim e para você já era muito bom ser escravo de Cristo. Só que como dizem, né? Nós somos escravos de orelha furada, né? Ou seja, nós decidimos. A gente que decide ser escravo. Porque Jesus não obriga ninguém a fazer nada, né? Ele nos garante o livre-arbítrio. Então nós decidimos servi-lo de todo o coração. Por quê? Porque a gente tem a consciência da condição de treva, né? Que a gente estava no reino de trevas e da condição de que ele nos tirou desse reino e nos colocou no reino do seu amor. Vê que lindo. E nesse reino de amor tem o que para você? Tem maldição? Não.
Deus não tem maldição para ninguém. Deus só tem bênção. E essa promessa de bênção de Deus é uma promessa feita a Abraão, né, que está lá em Gênesis capítulo 12. Esses dias até o pastor Marco pregou aqui sobre Deuteronômio, né? Eu não vou me estender, mas vamos ler para Deuteronômio capítulo 28. Só ler rapidinho, para você entender o que era, ou a partir do 15. Estou na versão, vamos colocar aí. Diz, Deuteronômio. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Ele está querendo dizer o quê? Se você desobedecer, isso era velha aliança, viu? Está bem claro que era velha aliança. Isso aqui, existia uma lei, né? Deus estabeleceu uma lei. Essa lei não era para fazer mal ao povo. A Bíblia diz que a lei era espiritual e era santa e era boa. A lei foi para proteger o povo, na verdade. Era para a lei era o caminho para Cristo. Era para eles reconhecer que precisavam de Cristo. A lei era como um espelho. Quando eu olhava para a lei, eu dizia, vixe, não vou conseguir fazer isso tudo, não. É muita coisa, eu preciso de Cristo. Porque Cristo, Ele fez tudo isso aqui por mim. Então a lei era só para você se enxergar e saber que sem Cristo você não podia nada. Então aqui a lei apontava para Cristo. Só que Cristo ainda não tinha vindo. Isso aqui foi muito antes, né? Mas eles precisavam ficar crendo na promessa. Que existia uma promessa lá atrás de Abraão, né? Então aqui dizia o quê? Que você tinha que cumprir tudo. Se você não cumprir isso, aí pode passando. Só rapidão, só. Maldito será tu na cidade. Misericórdia, né? Maldito será no campo. Pode passando. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, fruto da tua terra, as crias, as vacas, o rebanho, as ovelhas. Maldita será ao entrar, maldito será ao sair. O Senhor mandará sobre ti maldição, confusão, derrota, tudo que puder à mão. Aí lá no... Deixa eu ver aqui qual é. Acho lá no finalzinho. Vê o 58. Lá mais pra frente. Isso é tudo maldição, viu? Aí eu tô pulando, mas vai até o 50. E se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus. Mas antes de fala de... deixa eu ver se é os próximos. Então o Senhor fará espantosas as tuas pragas, as pragas a tua descendência, grandes e permanentes pragas, enfermidades malignas e duradouras. Pode passar. Fará tornar sobre ti os males do Egito, de que tu tiveste temor e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti a enfermidade e toda praga que não está escrita no livro. Imagine. Resumindo, já era muita coisa. E o que não está escrito ainda ia vir. Misericórdia, né? Então aí é só para você ter noção do que... Só que ele diz assim, o Senhor fará vir sobre ti. Só que isso foi uma tradução errada, né? Tem um doutor aqui, que no livro fala, que é o doutor Robert Young, que ele tem um livro, Sugestões de Interpretação Bíblica. E ele diz que no original, no hebraico, esse termo quer dizer o quê? Que o Senhor permitirá que essa maldição venha sobre você. Não é que seja Ele, mas é como se você decide desobedecer. Então, você está saindo da posição de proteção. Então, você está saindo da condição de proteção. Então, você está se afastando. Quando você se afasta, então, vai ter a permissão dessas coisas vir. Era o que acontecia. Então, o povo da velha aliança era um povo desobediente. E pela desobediência, faziam tudo o contrário do que Deus mandava, terminava vindo sobre ele essas pragas, essas maldições. Então, até que Jesus viesse, né, porque existia a promessa, né, do descendente, né, que como... Vamos lá em Gênesis capítulo 12, a partir do 1. Todo mundo já sabe essa passagem, Gênesis 12. É a promessa de Deus a Abraão, né, o pastor até falou sobre esse dia, ó. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai,
para a terra que eu te mostrarei. Pode passar. Fartei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Abençoar-te-ei. Viu? Fala de bênção. E tu serás uma bênção. Pode passar aí, não. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então você faz parte de todas as famílias da terra. Em ti, em Abraão. Ou seja, de um descendente de Abraão, viria aquele que ia fazer essa redenção, esse resgate. Né? E por causa dele, desse descendente de Abraão, descendente da mulher, né? Que viria vir da mulher, que diga que Maria, se você for ver a genealogia, né? Até chegar em Jesus, vem aí de Abraão até Cristo. Então, por causa de Cristo, você é o quê? Por causa do herdeiro de Abraão, você é da família de Abraão. Então, você faz parte dessa promessa que foi. E você é abençoado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Benditas, né? Malditas. Então, a bênção, né, de Abraão, que Cristo cumpriu, né? Que foi concretizado em Cristo, foi consumado em Cristo. Então agora está sobre nós. Por quê? Porque através de Cristo a gente recebe. A Bíblia diz que Cristo herdou, né, todas as coisas, mas nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós herdamos com Cristo, nós somos co-herdeiros com Ele. Então toda a herança, toda essa promessa, né, era para Cristo. E porque nós nos aliançamos, nós entramos nessa aliança de sangue. Que tem a aliança de sangue, que é a aliança de Cristo. Essa aliança superior, de superiores promessas, que a palavra fala. Então, quando a gente entra nessa aliança, a gente está o quê? Entrando na bênção. Você é abençoado. Viu? Você não será, você é. Então, saúde é para você. Amém? Aleluia. Então, ficou claro essa questão da redenção? Tem redimido aqui? Amém? Redimido da miséria, da enfermidade e da morte. Só tem aqui quem desfruta de saúde divina. Amém? Em Cristo Jesus. Aleluia. E essa promessa já estava lá em Isaías 53, que dizia o que? Era uma promessa aqui em Isaías, né? O profeta Isaías profetizou antes mesmo de Cristo vir. E o quê? Que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tomou, passado. Isaías profetizou antes de Cristo, muitos anos antes de Cristo. E ele já estava falando, era de algo lá no passado. Para você ver. E ele diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então isso já é uma realidade. Cristo já tomou sobre ele as nossas enfermidades. E as nossas dores ele levou sobre si. Amém? Então ele já levou. Você já desfruta de saúde. Nenhuma enfermidade tem poder mais sobre o seu corpo. Você já desfruta de saúde divina. Essa bênção de saúde é para você. Amém? Por quê? Por causa do sangue de Jesus. Por causa da obra da redenção. Amém? Aleluia. E lá em Mateus 8,17 diz, cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Isaías. Que o que foi que ele disse? Levou sobre si as enfermidades e removeu as nossas doenças. Então em Mateus, no livro de Mateus, no Evangelho, já diz o quê? Cumpriu-se o que foi dito. Então está dizendo que Jesus cumpriu. Aí, ó, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si, amém, as nossas enfermidades e levou, amém, aleluia, levou. Então não permita, na autoridade do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, pela obra da redenção, né, pelo Espírito de Deus, que habita dentro de você e está sobre você, não permita que nenhuma enfermidade ela tenha domínio sobre o seu corpo. Viu? Mas declare seu corpo manifestando vida. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou, viu? Não tirou enfermidade não, mas ressuscitou Jesus dentre os mortos. A Bíblia diz que esse mesmo Espírito está sobre nós. O Espírito que ressuscitou Jesus não vai ter poder de te curar. Se você não está ainda percebendo essa saúde se manifestando, mas isso já é realidade. Porque a gente não precisa ver para crer. Mas nós já desfrutamos pela fé. Porque nós cremos pela fé. Que nós já somos sarados e curados. Amém?
Então, 1 Pedro 2,24 diz a mesma coisa na carta de Pedro, que ele mesmo levou em seu corpo, no 24, 1 Pedro 2,24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. O pecado, que não era o pecado exatamente que nos afastava da bênção. Então, a Bíblia diz que ele levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E por suas feridas fomos curados. Amém? Aleluia. E nos evangelhos a gente vê muitas passagens, em Mateus 9, 35, em Mateus 4, 23. A Bíblia diz que Jesus, ele viajava, ele transitava pelas regiões da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino, curando as pessoas de todo tipo de doença. A Bíblia diz que ele curava todo tipo de enfermidade e doença. Então a obra de Jesus era o que? Era divulgar as boas novas do reino. Era curar. Então se a igreja não está fazendo isso, está errado. Porque se Jesus foi ungido, a Bíblia diz que Jesus ele foi ungido para isso, né? Ele diz, porque o Senhor me ungiu, né? Para libertar os cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, nós temos o quê? Que libertar essas pessoas, como eu iniciei aqui. Doença é um cativeiro. As pessoas que vivem em doença, elas vivem numa prisão. A Bíblia diz que ele o quê? Ele libertava todos os oprimidos do diabo. A palavra nos diz que ele veio para destruir todas as obras do diabo. E uma das obras do diabo é esse, te deixar cativo com a doença, com a enfermidade. Para o quê? Para você começar a duvidar da palavra. Mas tem até Kenneth Reagan, né, tem um livro dele que diz que ele estava lá no leito, né, por muitos anos, quando uma enfermidade que já tinham dito que não tinha cura, né, tanto que o pessoal já chegava lá, já até para nem conseguia trazer consolo à família, já queria preparar eles para uma morte. E ele disse que muitas vezes escutava aquelas palavras, né? Tipo assim, ó, se despeça, porque aí não tem mais jeito. E ele disse que se apegou a uma palavra, né? Lá em Marcos 11, 23, é que a Bíblia se disseres a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no teu coração, será assim como você fala. Parafraseando. Então ele se apegou a essa palavra. Ele disse, eu creio com o meu coração, sem duvidar, vai ser do jeito que eu disser. Então eu já sou curado. E aquela verdade entrou no coração dele, ele recebeu aquela palavra de cura. E ele entendeu que no corpo dele já existia cura sendo manifesta ali no corpo. Apesar que as circunstâncias ainda não apresentavam. Ele ainda estava no leito. Ele ainda não conseguia se levantar. E ele disse que um certo dia a mãe estavam tomando café e a mãe sempre levava o café dele na cama, né? Aí ele disse, espera aí, quem está curado não toma café em cama não. Quem está curado se levanta e toma café na mesa. E é isso que eu vou fazer. Sei que ele se levantou cambaleando, fraquinho, sem muita força. Mas foi tomar café na mesa. Porque quem está curado tem que andar com a consciência de curado. E tem que se levantar em ousadia e se comportar como curado. Independente do que o seu corpo apresente. Independente. Se é depressão, muitas vezes vai vir uma tristeza, tudo, mas você se levanta com louvor. Como foi ministrado aqui, começa a louvar a Deus. Começa a entoar os salmos. Começa a confessar a palavra. Que logo o seu corpo vai entender que quem manda é o Espírito. E quem tem governo, quem tem o domínio sobre sua vida é o Espírito. Porque é de dentro para fora. E muitas vezes a gente está olhando de fora para dentro. A gente fica procurando. Deixa eu ver aqui a dor. Onde é que está a dor mesmo? Aquela dor. A gente fica procurando a dor. Não, você tem que procurar os versículos que falam de cura. Para você se apropriar deles. Se apropriar e colocar a dor para correr. Amém? E falar a palavra. Eu criei, por isso falei. Amém? Então nós temos que falar a palavra. Então essa obra da redenção foi uma obra de amor. Foi uma obra de amor. Por quê? Porque Deus já tinha um plano de que os seus filhos desfrutassem das bênçãos. Desfrutassem de bênção.
maldição não é para filho de Deus. Então a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, né? E nós temos um versículo muito falado, né? Principalmente na questão do evangelismo, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que se eu explicar o contexto desse versículo, ele começa por quê, né? Porque Deus amou o mundo. Então, se tem um porquê, tem algo antes. Aí vamos lá. Tu projeta, por favor. A partir do 13. João 3,13, ele diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu. O Filho do Homem que está no céu. Olha a posição dele, viu? Então ninguém subiu lá, só ele, que foi ele que desceu e agora ele está lá, viu? Amém? E como, aí ele dá um exemplo, aí ele faz uma analogia. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim, ou seja, dessa mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque, aí vai, né? Aquele versículo que a gente já conhece. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? Aqui é uma conversa dele com Nicodemos. Quando ele fala sobre o novo nascimento, precisava nascer de novo, ele conversando com Nicodemos, um religioso. Aí ele diz que seria, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele está falando de uma passagem que está lá em Números 21. Que aconteceu com o povo estava murmurando. Números 21, a partir do 4. Eu não vou ler não, mas ela vai passando aí, eu vou contando a história e tu pode ir passando os slides. Então, em Números 21, o que era que acontecia? Aquele povo tinha sido liberto do Egito. E Moisés estava conduzindo aquele povo que estava lá debaixo de escravidão. Escravo, lembra de escravo que eu falei aqui? Essa era a condição do povo, de escravo. E o povo agora estava desfrutando da bênção de Deus. Não faltava água, quando estava com fome, chovia codorna no céu. Quando estava com sede, brotava água da rocha. Maná do céu. O povo era suprido em todas as coisas. Ninguém adoecia. As roupas não se desgastavam. Calçado não se desgastava. Era só bênção. E essa é a sua realidade, amém? Declaro suas roupas, seus sapatos, nada se desgastando, amém? E o povo só desfrutando de bênçãos. Só que o que acontecia com o povo? O povo estava com saudade do Egito. Das cebolas. Daquela vida que levava lá. E começava a murmurar. E reclamava com Deus, reclamava com Moisés. E a vida desse povo era reclamar. Porque que estava naquele deserto e ia morrer lá. E que tinha tirado do Egito para morrer no deserto. E ficava só reclamando com Deus e com Moisés. E o que é que acontece quando a murmuração, desobediência? O que foi que eu disse? Sai da proteção. Aí o que foi que aconteceu? Começou a vir um monte de serpente. Era serpente por todo lado. E começou a morder o povo. Aquelas serpentes. E o povo estava morrendo. E morria um de um lado, morria outro, picado por aquelas serpentes. E era tanta morte que o povo começou a se desesperar. E foi atrás de Moisés. Moisés, o que está acontecendo? É porque a gente murmurou contra tu e contra Deus. E Moisés foi e orou ao Senhor, pedindo a Deus para trazer uma solução para aquele povo não morrer daquelas mordidas daquelas serpentes. Aí Deus disse o quê, Moisés? Fala o seguinte: pega uma haste, pega uma cobra, né? Pega uma haste e coloca essa cobra nessa haste. E o povo vai precisar, quando o povo for mordido, ou seja, a mordida não ia deixar de ter, não. Quando o povo for mordido pela serpente, manda eles olhar para essa haste, para essa cobra. Porque quando eles olharem, essa mordida não vai fazer mal nenhum. Vai ser só uma mordida. E assim aconteceu. E o povo olhava para a haste quando era mordido e de fato não acontecia nada. Aí o que é que Jesus está dizendo? Assim, né? Agora você vai entender. Assim importa que o Filho do Homem seja... Não, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem foi que foi levantado na cruz? Por causa de mim e de você. Aí diz o quê? Para que ele foi levantado? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna.
para que todo aquele que nele crê, ainda que venha maldição, ainda que venha doença, praga desse mundo, venha escassez, pobreza, o que vier, nada vai te atingir, porque os seus olhos estão fitos no Senhor, porque você está olhando para o Senhor, entendeu? Porque o Calvário é onde você olha, é o Calvário, a ressurreição e a glorificação dele, é nisso que a gente está pautado, essa é a nossa esperança. Então, isso que ele está querendo dizer aqui a Nicodemos. Aí vem o versículo que todo mundo conhece. Por que que tudo isso aconteceu? Porque Deus amou o mundo. Por causa do amor de Deus. Tudo foi por causa do amor de Deus pela humanidade. Então, se você chegou aqui triste, né, por algum motivo, saiba que você é amado. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. A Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus. Né? Nem morte, nem vida. Né? Como eu disse, nem demônios. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então é o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, aos olhos, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o objetivo de Deus é o quê? Que você seja abençoado, você seja salvo. Os planos de Deus é que o quê? Que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Hoje você está chegando aqui a um conhecimento, né? De que você desfruta da bênção. Você é abençoado. É tanto quando eu acho engraçado quando diz pedindo a bênção, né? Aí diz, você já é abençoado. A sobrinha de Evan diga, bênção, você já é abençoado em Cristo Jesus. Porque as pessoas precisam crescer com essa consciência. Consciência de justiça e não de pecado. Amém? E o versículo-chave, né, desse ensino é Gálatas 3:13, que diz, né, quer transmitir? Gálatas 3:13. O livro de Gálatas, ele fala muito do pessoal querendo continuar debaixo de lei, fazendo o que a lei mandava. E Paulo ensinando aquele povo que não era mais pela lei, agora era pela fé em Cristo. E Paulo ensinando, aí ele diz em Gálatas 3:13, aí ele diz, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então ele já nos resgatou, já fez um resgate. O preço já foi pago. Como eu disse, o preço foi pago, um preço alto, você vale caro. Se juntasse a Bíblia diz que se juntasse tudo, né, não valeria o que você realmente vale. Diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então você tem um alto preço. E esse alto preço Cristo pagou por você. Então você não precisa mais estar mendigando nesse mundo, né? Sofrendo de enfermidade, sofrendo de escassez. Não, você esse ano 2025, você vai desfrutar de prosperidade. Porque você tem um pai rico. E a Bíblia diz que ele se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Para que nós nos tornássemos ricos. Então nós já somos ricos em Cristo Jesus. Amém? Só o fato de você estar aí desfrutando dessa semente que está aí, ó, no seu sangue, purificando todo o seu sangue, já é uma riqueza muito grande. Amém? Isso já é uma riqueza que você não tem preço. Então diz, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Da maldição, né? Da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, todo aquele que era pendurado no madeiro, ele, quando era um assassino, alguém muito mau, ele era pendurado no madeiro, né? Ele era a forma que ele morria. Então, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, só o fato de Cristo estar lá pendurado no madeiro, as pessoas que olhassem para ele já o via como maldito. Mas ele estava lá assumindo aquela condição de maldito para que a gente assumisse a condição de bendito. Hein? Ele estava assumindo a condição de pecado para que hoje a gente assumisse a condição de justiça. Hein? Então ali diz, porque está escrito maldito todo que for pendurado no madeiro, sabe? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo, por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então a promessa do Espírito já é uma realidade. Nós aprendemos aqui. Nós somos selados, né? Existe um penhor, uma garantia de que Cristo voltará. E essa garantia
é o Espírito Santo que habita em você. E nenhum mal, ele tem poder sobre você. Porque quando Jesus voltar, o Espírito é a garantia de que você vai com ele. Amém? Então o Espírito é a promessa. E essa promessa, era promessa, né? Era um Espírito prometido. Na velha aliança, o Espírito era prometido. Mas a gente aprendeu aqui que em Pentecostes o Espírito foi derramado sobre a igreja. E agora o Espírito é uma realidade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, tem várias passagens que falam, né, que a vontade de Deus é que os filhos desfrutem de saúde divina. Não é vontade de Deus doença. Às vezes as pessoas dizem, a vontade de Deus, é um castigo porque eu fiz isso. Não. Deus não trabalha, porque se fosse assim, o sacrifício de Jesus teria sido em vão. Se fosse assim, quando você vai a um médico, você estaria em desobediência. Porque você estaria contra a vontade de Deus. Se fosse a vontade de Deus, maldição ou doença, né? Então, se eu vou no médico, se é a vontade de Deus que eu esteja doente, se eu vou no médico, eu estou em desobediência, eu ficaria doente. Mas não. A vontade de Deus é que todos nós desfrutemos de saúde. Amém? Ele é bom e ele continua sendo bom. Então, temos várias passagens sobre cura, que cura é a vontade de Deus. No livro de Atos, nós temos lá em Samaria, que a gente viu aqui em Atos capítulo 8, né? Quando Filipe pregava lá em Samaria. E a Bíblia diz que expulsavam, eram demônios. Deixa eu achar aqui o texto. Os demônios saíam daquelas pessoas. Atos 8, 7. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. E muitos paralíticos e mancos foram curados. Amém? Então, lá em Atos capítulo 28, diz, 28, 8, aconteceu que o pai de Públio, até uma desinteria. Deus, ele tem interesse de curar. Eu nem sabia dessa passagem, né? Aí na escola de ministros, aprendi. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e desinteria. E Paulo entrou, orou por ele, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. E por causa dessa cura, olha o que aconteceu. Então os demais enfermos da ilha de Malta vieram e foram curados. Por causa da cura de uma pessoa com desinteria, febre e desinteria. Isso aí se espalhou e muita gente foi beneficiada. Amém? Então cura, né? A Bíblia diz o quê? Que imporarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então você só precisa impor as mãos. Nossa obrigação é impor as mãos. A cura é trabalho de Deus, que é o que Ele mais quer fazer. Amém? Aleluia. Então, espero que você tenha sido abençoado. Você desfrute de cura que é para você. Em Salmo 103 diz, é Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as doenças. Amém? Aleluia. E Provérbios 18, 14 diz, o Espírito forte sustenta o homem no meio da doença. Então nós estamos aqui o quê? Fortalecendo nosso espírito, tomando posse dessas verdades. Por quê? Porque é um espírito forte que vai nos sustentar em meio à doença. E a doença vai ter que correr. Amém? Aleluia. Então que você desfrute, porque é para você. Amém? Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.